Olá, boa tarde, meio-dia em ponto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que o Ministério da Justiça lançou um programa com foco no ambiente escolar para evitar o uso de drogas entre crianças e adolescentes. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Campanha da Organização Mundial da Saúde destaca a importância para a detecção precoce e tratamento de alergias alimentares. Professora cria cartilha para alfabetizar crianças a partir do contato com palavras de origem africana. Veja também, campus da UESB em Itapetinga recebe doação de família de emas. As aves serão objeto de pesquisa de estudantes do curso de zootecnia. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é segunda-feira, 1º de julho. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre saúde. A alergia alimentar é um problema que pode comprometer a qualidade de vida de pessoas de todas as faixas etárias, especialmente crianças e idosos. Uma campanha da Organização Mundial da Saúde destaca a importância para a detecção precoce e o tratamento do problema. Saiba mais a matéria de Luiz Salviato. Quem chamar a Raila para um almoço precisa saber que nem tudo vai bem no cardápio. E tem gente que acha que até é um pouco de frescura, porque, por exemplo, se você colocar o tomate na salada, eu falo, não posso tirar, vai estar contaminado, eu vou sentir alergia. Então, assim, quando eu chego em um restaurante, em algum lugar para comer, eu pergunto, é até chato, né? Mas eu pergunto mesmo, porque, né, é a saúde que tem em jogo. Eu pergunto como é que é feito cada alimento, se encosta alguma coisa no outro, já explicando que eu sou alérgica, né? Para poder ter ciência, eu falo, olha, não coloca tal coisa, porque eu não posso comer. Alergia alimentar não é brincadeira. Os sintomas podem evoluir de uma simples coceira até situações bem graves. O paciente que tem alergia, que fica suscetível a contato com esse alérgeno, né, é um paciente que pode ter edema de glote e às vezes o paciente não consegue chegar à emergência. Por isso até a necessidade que a gente tem um projeto de lei que está sendo votado agora, que esse paciente que sabidamente é alérgico, que ele consiga andar com a canetinha de adrenalina, de epinefrina, para que se ele tiver contato, né, acidentalmente com essa substância, ele consiga fazer a injeção da dose necessária, né, até a chegada ao serviço de saúde ou ambulância. O perigo pode estar à mesa. E para se manter seguro, o importante é evitar o consumo de certos tipos de alimentos, não é verdade? Pois é, parece simples, mas isso não é suficiente quando há o risco da contaminação cruzada. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, quando a gente orienta esse paciente, então chegou ao restaurante, converse com o garçom, oriente, informe que você tem a intolerância, a alergia, ao alimento, para que você não tenha contato. E se você comeu e percebeu que começaram os sintomas, o ideal é que você procure o serviço de saúde. A gente orienta que esse paciente ande com antialérgico, a gente chama de antihistamínico. Às vezes é necessário um corticoide, que é um anti-inflamatório mais potente. E em casos mais graves, a gente tem que usar, inclusive, a adrenalina. A Sara também tem restrições quando o assunto é alimentação. No caso, ela não pode ingerir nada que tenha em sua composição a lactose, um tipo de açúcar presente no leite. Toda vez que eu como algo que tem leite ou algum derivado, eu já começo a sentir fortes dores aqui no abdômen e aí enche gás, então eu sinto dores não só no abdômen, mas nas costas, e aí o peito, eu não consigo respirar também, começo a vomitar muito. E às vezes remédio não passa, então por isso que eu tenho que ir até o hospital para tomar remédio na veia, porque só assim para aliviar um pouco a dor. No caso, a jornalista sofre de uma forte intolerância à lactose, o que é bem diferente da alergia ao leite,
como explica a doutora Cíntia. O paciente que tem alergia é um paciente que não pode de forma alguma entrar em contato com o alimento, porque ele pode ter um quadro grave, inclusive de edema de glote, que é a anafilaxia que a gente chama. O paciente que é intolerante é um paciente que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, na verdade ele perde a capacidade da enzima digerir. Então a gente tem N grupos de intolerância, a mais comum, a mais falada é a questão da intolerância à lactose, a gente tem a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, a gente tem intolerância à histamina, intolerância à rafinose, o paciente ele vai perdendo a capacidade de quebrar aquele alimento e de digerir. Então os sintomas são diferentes. É um paciente que ele tem distensão abdominal, que tem excesso de gases, é um paciente que tem alteração do padrão intestinal, o mais comum é a diarreia, mas eu preciso falar que um paciente que tem intolerância alimentar é um paciente que pode ter constipação, que pode ter o intestino preso, tem alteração, tem relação com fertilidade, com alteração de pele, alteração de sono, alteração de humor. Intolerância ou alergia, quem sofre com a rejeição a certos tipos de alimento sabe o sufoco que é comer fora de casa. Doce, bolo de chocolate, eu sinto muita falta. E agora outros, assim, tipo pizza, essas coisas não fazem tanta falta, assim. E bolo eu sinto, mas aí eu já aprendi a fazer, já sei fazer, então é mais fácil. Quando você mesmo cozinha, fica mais seguro? Fica, muito mais seguro. A gente segue falando de saúde aqui no SB Notícias. As baixas temperaturas do inverno podem exigir cuidados específicos com a pele. Confira mais informações com o repórter Luiz Salviato. Pois é, a gente tem medo do sol forte, né? A gente toma todos os cuidados para nossa pele durante o verão, mas aí a gente esquece que no inverno, mesmo no friozinho, a gente também precisa se cuidar. Não é mesmo, doutora? Eu estou aqui com a doutora Maria Esther Ventim. Doutora Maria Esther é dermatologista, professora também aqui da Universidade Estadual. Tudo bom, professora? No inverno, os cuidados são os mesmos? No inverno, os cuidados são intensificados. Por conta das baixas temperaturas e da baixa umidade, existe uma tendência maior a pele ficar mais seca. Aí você junta a isso um banho mais quentinho, mais demorado, e aí essa pele está mais ressecada ainda. Então os cuidados devem ser redobrados. Inclusive, sem esquecer de usar, além dos hidratantes, também o filtro solar. Filtro solar não pode esquecer nunca, né, doutora? Seja inverno, verão, no calor, no frio. Filtro solar o ano inteiro. Se tem sol, pode ser pouco ou muito. É radiação ultravioleta. É essa radiação que agride a pele. E o filtro solar nos protege dessa agressão. Quais são os principais problemas que a gente nota na nossa pele durante o inverno, doutor? Principalmente o ressecamento, a desidratação. Normalmente, o banho mais quente no inverno, ele remove aquele manto lipídico, que é a proteção natural que a nossa pele tem contra a desidratação. Então, além disso, no inverno a gente tende a beber menos água. Então, há uma desidratação por uma agressão externa e pela falta de água mesmo. Então, no inverno, a gente tem que intensificar esse cuidado de hidratação, tanto oral quanto tópica. A alimentação também influencia, doutora? Influencia. Seria importante a gente dar uma preferência maior pelos legumes, pelas frutas, por conta das vitaminas e dos antioxidantes, que são substâncias reconhecidamente protetoras da pele. Doutor, eu estava dando uma olhadinha aqui no material de apoio e está falando que o inverno é uma boa época também para você aproveitar para fazer certos tratamentos dermatológicos que depois você não pode ficar exposto ao sol, né? Por exemplo, a chance de você fazer aquela limpeza de pele, o tal do peeling, né? Que é um pouquinho mais invasivo, você não pode depois se expor ao sol. É uma boa época do ano para isso. Com certeza, essa época do ano é fantástica para os procedimentos em que há uma certa, vamos dizer assim, uma certa ablação ou alguma invasão maior na pele. Então, peelings, lasers, as esfoliações, até mesmo os procedimentos cirúrgicos, porque o paciente não vai poder tomar sol por um período. Então, essa época do ano é fantástica. Doutora, só para terminar então, vamos dar algumas dicasinhas básicas, 3 dicas para quem está em casa, agora para essa época de inverno ter a sua pele bem bonita e saudável. Então, o banho não precisa ser gelado. O banho pode ser o menos quente possível. Bucha na pele nunca, jamais. E uma dica bacana é aplicar o hidratante na pele ainda dentro do
banheiro, saiu do box, tem aquele vaporzinho no banheiro, a pele está meio úmida ainda, esse é o momento ideal para aplicar o hidratante no corpo. E nunca esqueça de passar o protetor solar, não é isso, doutora? Depois do hidratante, filtro solar nas áreas expostas, aquelas onde a roupa não vai cobrir. Doutora, muito obrigado pela participação. Nós voltamos ao estúdio do ESB Notícias. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. O tempo é predominantemente ensolarado no início desta semana em Vitória da Conquista. Ainda assim, os termômetros não são altos e devem variar entre 13 e 24 graus nesta segunda-feira. Amanhã a previsão é de sol entre nuvens e as temperaturas devem variar com a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Nesta quarta-feira, o tempo permanece aberto durante o dia, mas é esperado aumento de nuvens. As temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. Agora você confere como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Na cidade de Jequié, a expectativa é de que esta segunda-feira seja de sol moderado e os termômetros devem marcar a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. O início da semana é de sol em Itapetinga, mas a previsão é de que os termômetros reduzam muito e a mínima pode chegar aos 15 graus. A máxima não deve passar dos 28. Em Barra do Choça, o tempo é aberto e as temperaturas são baixas. A máxima não passa dos 22 e a mínima pode ser muito baixa, chegando em apenas 13 graus. Vamos para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai conhecer uma iniciativa que busca alfabetizar crianças a partir do contato com palavras de origem africana. O intervalo é rápido, a gente volta já. É isso mesmo, chinelo virado. Já pensou o tanto que você se preocupou por falta de informação? Não, chinelo virado não é nada demais, mas a vida é. Não deixe a desinformação prejudicar a saúde dos seus filhos. Vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas já conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinação em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não deixe que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar nossas crianças em risco. Vacine, ame, proteja, vacine nossas crianças. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Você, profissional da área de saúde ou educação, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao constatar mudança de comportamento, marcas ou hematomas, demonstre interesse e solicite o auxílio de profissionais qualificados. Ao primeiro sinal de violência sexual, Disque 100. Sua atitude faz a diferença. Ministério Público do Estado da Bahia. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito.
Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. O UESB Notícias, primeira edição, está de volta. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para evitar o uso de drogas entre crianças e adolescentes, o Ministério da Justiça lançou um programa com foco no ambiente escolar. Intitulado CRIA, Prevenção e Cidadania, o programa vai ser implantado em municípios de 3 estados, mas a meta é se espalhar pelo resto do Brasil até 2026. Confira mais na matéria da TV Brasil. Prevenção é a palavra-chave do programa contra o uso de drogas voltado para crianças e adolescentes, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça. O CRIA vai capacitar professores para alertar nas escolas sobre o risco do uso de substâncias psicoativas como drogas e álcool. O estado do Ceará e municípios de São Paulo e do Piauí foram os primeiros a aderir ao programa. Mas a ideia é que até 2026, as 163 cidades prioritárias do PRONASSE, onde há maiores índices de violência, também participem da iniciativa. O desafio do governo não é apenas enfrentar a criminalidade com inteligência e força de segurança, mas também fortalecer a resiliência das comunidades vulneráveis diante do assédio do crime organizado. O governo também anunciou um sistema de alerta rápido sobre novas drogas, que vai funcionar integrando os órgãos como a Receita e a Polícia Federal. Ele reúne dados das áreas de saúde e segurança pública para detectar novas substâncias psicoativas no país, principalmente as sintéticas. Em relação especificamente aos usuários de maconha, o ministro Ricardo Lewandowski aprovou a decisão do STF de descriminalizar o porte do entorpecente. Essa distinção que o Supremo Tribunal Federal está fazendo entre o usuário e o traficante poderá contribuir para que aqueles que são meros usuários não sejam presos e tenham um tratamento distinto, diferenciado. Isto, com certeza, servirá para aliviar a superlotação das prisões brasileiras. Agora vamos falar de uma forma lúdica de alfabetizar crianças a partir do contato com palavras de origem africana. É o Afrobeto, um livreto cheio de significado, idealizado por uma professora de Salvador. Confira na matéria colaborativa da TVE Bahia. As primeiras letras do abecedário já indicam que nessa sala o aprendizado é diferenciado. Z de zumbi. Zumbi não é um monstro, foi um líder quilombola brasileiro. O último dos líderes do quilombo dos Palmares. Idealizado pela professora Bia Barreto, o Afrobeto é um livro para crianças de 5 a 8 anos em processo de alfabetização. Em vez de palavras mais genéricas, os exemplos usados têm origem afro-brasileira. Eu preciso trazer algo que remeta à África a uma outra história. Como? A gente vai para o que tem no nosso cotidiano, que tem elemento de África, que não está relacionado à religião, que eles consomem diariamente e que começa a reorganizar essas memórias. Assim nasce o Afrobeto. Finalista estadual do Prêmio Sebrae Educador Transformador, o projeto vem ajudando, além de alfabetizar crianças, a quebrar preconceitos dentro e fora de sala. Tem sido um lugar de transformação para mim, enquanto educadora, que carregava as dores do ar de avião e eu só fui entrar no avião depois de tanto tempo, mas também enquanto mulher preta, que está criando uma sociedade, porque quando a gente está dentro da escola, a gente está transformando a sociedade. Eu não vou durar para sempre. E saber que eu vou deixar os meus mais novos com esse legado, com esse outro olhar para a sociedade, tem sido transformador. Eles estão empolgadíssimos. Todo ano o ProBia vai fazer um Afrobeto diferente. Os alunos são coautores e ajudam a escolher quais palavras vão representar as letras. A ideia é que este livrinho seja a primeira obra que essas crianças vão criar ao longo da vida.
A criança autista está fazendo o alfabeto em braille. E a criança neuroatípica, neurodiversa, está pensando no alfabeto. E a criança que não entendia sobre braille está me dizendo, tá, mas se um dia eu ficar cego e a senhora fizer um alfabeto em relevo, eu consigo ler com a minha mão. Muito diferente. Antes eu achava que não existia alfabeto. Eu achava que só existia o ABC normal, sem ser de alfabeto, que essas coisas. Vem da África. U de urucu. V de vatapá. X de quê? Xequerê e xodó. A razão é exatamente deixar a nossa semente plantada, saber que a gente pode nem ver essa árvore dar fruto, mas em algum momento ela vai florescer. Nós vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. Não sai daí, a gente volta já. Todo país precisa ter o seu cinema e a gente precisa do cinema brasileiro. Para fazer cinema brasileiro é muito importante assistir cinema brasileiro. São as nossas histórias, é o nosso mundo. Precisa ter cota de tela. De apoio, de financiamento, de distribuição, de política pública. Vontade política. Coragem. O cinema brasileiro é importante porque ele representa quem nós somos. E aquilo que a gente pode ser, ele cria o nosso imaginário do país que a gente quer construir. E a gente precisa se ver para se entender. É cultura, é a arte. É uma das formas mais fáceis de viajar pelo Brasil. É onde a gente se identifica. Enfim, nossa, eu acho que eu fui longe demais, hein? Deixa eu fazer de novo, rapidinho. Cinema brasileiro é luta e resistência. Cinema brasileiro é diversidade. Cinema é tudo isso. A gente precisa do cinema e ele da gente. Viva o cinema brasileiro. Muitos se esqueceram da Covid-19, mas ela permanece presente. Aos primeiros sintomas, faça o teste. Em caso positivo, procure uma unidade de saúde e informe-se. A vacina é a melhor maneira de combater a Covid-19. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Nossos ancestrais sempre nos ensinam alguma receita para a cura de uma gripe, de um corte na pele, entre outros. E quando há muitas descobertas feitas pela ciência a partir dessas substâncias para outros tratamentos, como é o caso da camomila, comumente usada para estimular o sono pela sabedoria popular, agora ela pode ser utilizada até para tratar da candidíase oral. A pesquisa realizada no curso de odontologia da UESB em Jequié avaliou 71 espécies de plantas medicinais e detectou entre elas que a camomila também serve como um remédio fitoterápico para o tratamento da saúde oral. Bom, pessoal, então os resultados dessa pesquisa apontam que das 71 plantas medicinais da RNSUS com uso clínico no combate a algumas doenças, 3 delas se destacaram, mas a camomila ela se mostrou promissora contra uma infecção bem comum na odontologia, que é a candidíase oral. A próxima etapa agora é propor a criação de fórmulas farmacêuticas com o extrato da camomila. A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos.
Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Disque 100. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Estamos de volta com UESB Notícias, primeira edição. O campus da UESB em Itapetinga passou a ser o novo lar de uma família de emas. As aves serão objeto de estudo de estudantes do curso de zootecnia. Acompanhe na matéria de Luiz Salviato e do cinegrafista Ricardo Ribeiro. Você está curioso para conhecer um pouco mais sobre elas? E elas também estão curiosas para saber sobre você. A ema é um bicho super observador e bisbilhoteiro. Nada escapa à sua atenção, nem ao seu apetite. É provavelmente uma das espécies mais gulosas do planeta. A dieta da ema inclui folhas, sementes, frutas, insetos, pequenos répteis e anfíbios. Mas olha, elas são boas de boca mesmo. Comem também pedras, tampas de garrafa, pedaços de plástico e até metal. Sabe quando a gente diz que a pessoa tem estômago de avestruz? Pois é, com a ema é bem parecido. E não é por acaso. A ema e o avestruz são parentes mesmo, mas não da mesma família. Ela é um animal que a gente tem biologicamente como animal da fauna primitiva. São das aves mais antigas que existem. Não voam, mas atingem velocidades bastante grandes para sua defesa. E o interessante dessa ave é que ela tem uma apetência bastante ampla, é muito versátil. Ela se alimenta de vários vegetais, inclui na sua dieta também pequenos mamíferos, pequenos roedores, insetos, rãs, escorpiões, cobras. E eu entendo que ela guarda uma importância ecológica muito grande, como o comportamento de herbivoria, né, de controle de pastos e de renovação de ecossistemas. O campus da UESB em Itapetinga é o novo lar desses animais. As emas foram doadas pela fazenda Trijunção, que fica no oeste do estado. Aqui, elas serão objeto de pesquisa dos alunos do curso de zootecnia. Então, com os animais aqui no campo, a gente consegue aprimorar melhor o nosso conhecimento, porque é muito difícil nós encontrarmos animais silvestres em outros campos. É mais fácil achar em parques ou botânicos, no caso da matinha, e aqui no campus a gente tem uma variedade muito grande. E com a chegada das nossas emas, que chegaram há pouco, vai facilitar muito o nosso aprendizado, que a gente tem matérias específicas para animais silvestres, e para a gente é uma honra estar podendo receber esses animais e cuidar aqui no nosso campus. Até a observação já é importante, né? Isso, porque os animais silvestres, eles vão ter características muito específicas. Na verdade, todos os não ruminantes, eles acabam tendo sua fisiologia de uma forma muito específica. A questão de comportamento, né, as questões etológicas. Então, tudo isso traz uma certa importância de ter esses animais aqui perto. Trazendo eles para o nosso convívio, trazendo eles para perto, a gente consegue estudar melhor, a gente consegue entender as características, os hábitos, o comportamento, hábito alimentar. A gente consegue entender uma gama de coisas tendo eles próximo, né? Das 19 emas que foram doadas, 6 estão no Parque da Matinha, unidade ambiental que fica aberta para visitação. O zoológico, depois da reabertura, a gente tem se preocupado muito com a qualidade do zoológico em si. Como seria essa qualidade? Reprodução, uma preservação melhor de cada espécie que está aqui. Com a vinda dessas ratitas, que são as emas,
a gente tem a preocupação não só de expor ao público, mas como também futuramente com uma boa reprodução. Quem sabe lá na frente a gente começar a reintroduzir em algumas áreas que precisa esses animais, que é da fauna nossa, entendeu? No Brasil, a ema é um animal típico das regiões de Caatinga, mas a sua presença é cada dia menos notada na natureza. A gente tem relatos dessas regiões mais do semiárido com a presença da ema, mas o avanço da agricultura, da agropecuária tem encurralado esse animal, né? O avanço do cerrado, né? Da produção de alimentos no cerrado tem feito com que esses animais, em alguns locais, eles tenham desaparecido. Embora o status de conservação das emas ele é considerado um status de estabilidade. É uma população que nem sobe e nem desce, mas que em alguns locais ela já é desaparecida. Em um ambiente seguro, uma ema como esta pode viver em média 35 anos. Uma pequena curiosidade na vida da maior ave da fauna brasileira. Vamos falar agora de esporte, porque atletas de um projeto social de jiu-jitsu aqui de Vitória da Conquista participaram de um campeonato em São Paulo, onde alcançaram ótimos resultados e, claro, voltaram com medalha para casa. Confira. Adolescente nesta idade só quer saber de ficar no celular, né? Isso, até pisar no tatame. As aulas de jiu-jitsu mudaram a vida dessa garotada. Eu era uma pessoa muito sedentária, antissocial, vivia mexendo no celular. Aí depois que eu entrei pro jiu-jitsu, eu comecei a me enturmar mais, comecei a sair mais do celular, comecei a treinar. Ganhou novos amigos também? Ganhei novos amigos, fiz muitas amizades. Bia, se eu te perguntar se você prefere passar uma hora no celular ou no tatame, o que você me responde? Eu prefiro passar uma hora no tatame. É mais divertido? É. E também dá mais produtividade. Eles fazem parte de um time campeão. A gente tem uma escola particular e a gente atende alguns projetos sociais aqui na nossa região, né? E os professores estão fazendo um excelente trabalho na parte disciplinar, né? Não só físico, mas mental. Os alunos que a gente está envolvido, eles são cada dia mais capacitados, né? Para esse mundão aí tão exigente. No final de junho, 26 atletas da academia viajaram até São Paulo para participar de um dos maiores campeonatos de jiu-jitsu do mundo. O mais novo da equipe tem apenas 6 aninhos. João Miguel. Miguelzinho, como é que foi quando você chegou lá, que você teve que encarar seu oponente? Como é que foi? Foi lá, eu chamei pra guarda. Como é que chama pra guarda? Vai fazer aí? Miguelzinho mostrando pra gente como é que foi. E aí veio a medalha. Vem cá falar com a gente. Agora mostra a sua medalha aí pra gente, Miguelzinho. Aqui. O que é que ela representa pra você? É muita felicidade e muito importante. A Milene, mãe do Miguel, também embarcou na comitiva, num duplo papel, a de torcedora e nutricionista da equipe. A gente fica ali com muitas emoções, na verdade, né? Mas a gente acaba conseguindo controlar no momento, que é o momento deles, e o nosso nervosismo não pode atrapalhar esse momento tão importante para eles. Além da nutricionista, também embarcaram uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e um advogado, além de alguns pais. A Leide foi um deles. Foi a primeira vez que o Cauã foi para longe do braço da mãe? Sim, foi a primeira vez, campeonato grande que ele foi. E foi longe de mim, né? Depois que a gente chegou lá, mas foi muito bom. Técnica, equilíbrio, força e vontade de vencer são alguns dos requisitos para formar um bom atleta. Mas para fazer parte desta equipe, é preciso mais que isso. De fato, a preparação deles foi uma preparação intensa, né, física, de treinamentos, mas não, a seletiva em si não se baseou só em jiu-jitsu. Nós olhamos todo um contexto, o contexto familiar, como eles estavam se comportando em casa, como estavam se comportando na escola. Então, de fato, a preparação não foi só física, foi de fato ver a vida social deles como estavam, né? Porque dentro do tatame eles podem se apresentar de uma forma, mas o que interessa para nós são os cidadãos que nós estamos formando de fato. Resultado desta combinação:
Medalhas, muitas medalhas. Só desta viagem a São Paulo, eles trouxeram 8. Entre elas, esta lindona aí, que brilha no peito do Cauri. Essa medalha significa o que para você? Muita coisa, porque meu futuro planeja ficar no jiu-jitsu. Para conseguir conquistar outras medalhas de outros cantos. Nossa, primeira de muitas. É. Vida longa a esta geração de atletas. Que o futuro lhes reserve muitas outras medalhas pelo caminho. O UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp, pelo número 7734248766. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente começo de semana para você. Um abraço e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.